queridos amigos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. É uma grande alegria nós estarmos aqui mais uma vez para o nosso programa. Só que hoje, nesse momento, nós estamos fazendo uma edição especial, devido ao estudo do dia 23 com o nosso querido amigo João Marcos Filho, né? Teve um pequeno probleminha técnico, né? Devido à internet, que não estava, ficou muito picotado, né, como vocês puderam perceber, e nós achamos assim, melhor, né, que fosse editado esse conteúdo e colocado assim de maneira mais nítida para todos nós podermos usufruir desse estudo que o nosso amigo preparou com tanto carinho e com tanta dedicação como ele sempre faz. Então, hoje, nesse momento, nós estamos fazendo uma edição especial com o nosso amigo João Marcos Filho e todos nós poderemos usufruir. Então, com vocês, o João Marcos, para mais um estudo com Amélia Rodrigues, e hoje nós vamos apreciar o capítulo do Primícias do Reino, Ser Limpo, que é uma passagem lindíssima, né? Que a Amélia Rodrigues vem nos relembrando, e certamente o João Marcos vai nos trazer detalhes, aprendizados, para todos nós aproveitarmos melhor esses ensinamentos de Jesus. Então, com vocês, o nosso amigo João Marcos Filho. Até mais. Saudações, querida confraria do Pelos Caminhos de Jesus. Quem acompanhou a nossa live no dia 23 de novembro, agora de 2021, percebeu que houveram várias interferências na internet, e eu peço desculpas por isso, isso nunca aconteceu com a gente, e tornou a apresentação inviável. Então, nossa confreira querida Thelma Cerqueira aqueceu, permitiu que a gente gravasse esse vídeo, para que a gente pudesse compartilhar com vocês as reflexões, as meditações que a gente conseguiu ter fazendo essa pesquisa que nos foi pedida, do capítulo 13 do livro Primícias do Reino, intitulado Ser Limpo. Antes de a gente começar, eu acho importante a gente fazer uma pequena contextualização que vai tornar mais interessante essa nossa jornada pela narrativa de Amélia Rodrigues. Essa passagem onde Jesus cura o leproso, ela acontece nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Lucas, no capítulo 5, esse encontro de Jesus com o leproso acontece logo após a chamada pesca milagrosa, né, onde Jesus usa o barco de Pedro para pregar aos que estavam ali na beira do lago de Genezaré, vira para Pedro no final da pregação e falou assim: vamos, bota o barco no mar alto que a gente vai pescar. E Pedro tem até uma atitude jocosa, dizendo: comandante, se o senhor mandou, a gente vai, mas a gente pelejou a noite inteira e não pegamos nenhum peixe sequer. E as redes se encheram a tal ponto de começarem a se rasgar e precisar da ajuda de outros companheiros, de outros barcos, para levarem essas redes até a beira do lago. E aí Pedro se joga aos pés de Jesus e fala assim: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um pecador. E Jesus fala aquela célebre frase: vem comigo, que eu vou te fazer pescador de homens. Então, segundo Lucas, essa cura do leproso acontece após a pesca milagrosa e o chamado dos primeiros discípulos. Logo após, Jesus cura esse nosso irmão leproso. Já no Evangelho de Marcos, está no capítulo 1, versículos 40 a 45, acontece depois de uma série de fatos. Primeiro, João Batista batiza Jesus. Jesus vai para o deserto e há a tentação no deserto. Depois Jesus volta do deserto, realiza várias curas, se retira para orar no monte. E quando ele desce do monte, né, sozinho, depois de ter orado, ele tem esse encontro com o leproso e cura o leproso. Já na narrativa de Mateus, e essa que eu acredito, e espero que vocês concordem comigo, ela tem um colorido especial e ela parece ter sido eleita por Amélia para orbitar nessa narrativa. Em Mateus, esse encontro com o leproso e Jesus acontece imediatamente após o Sermão da Montanha. Está em Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4. Ou seja, acontece logo após Jesus ter nos ensinado, lá no capítulo 7, finalzinho do Sermão do Monte, algumas coisas
A gente vai identificar, durante a narrativa, vocês vão perceber, vão identificar esses ensinamentos. Por exemplo, quando Jesus fala, não julgueis para não serem julgados. Hipócrita, tira a trave do seu próprio olho para olhar com profundidade, aí vai poder ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Não dê aos cães as coisas santas, nem atirar pérolas aos porcos. Pedir para receber, buscar para achar, bater para nos ser aberto e fazer aos outros o que nós desejamos que sejamos feito. Entrar pela porta estreita, outro ensinamento. Acautelai-vos dos falsos profetas e reconheça a árvore pelo fruto. E, finalmente, último ensinamento, ouvir e praticar o evangelho, fazendo com que a nossa casa mental se edifique sobre a rocha e nenhuma tempestade possa prevalecer sobre a nossa casa mental enquanto ela estiver edificada sobre a rocha. Como eu falei para vocês, a mim me pareceu, Amélia orbita o Sermão do Monte durante a narrativa dela. Espero que vocês tenham a mesma impressão. Se não tiverem, peço a vocês que enviem mensagem para a gente, através da nossa matemática querida, das preposições, das observações que vocês, porventura, vierem a ter diferente do que a gente vai falar hoje. Sem mais delongas, vamos à narrativa de Amélia. Então, Amélia começa nos dizendo o seguinte: a felicidade explodia em sua alma, como se uma cascata acabasse de irromper no canto de uma estrondosa sinfonia. Acontecera repentinamente. Vira-o, ao longe, descendo a montanha e a multidão com ele. Ou seja, o leproso avistou Jesus descendo da montanha, logo após o Sermão do Monte, e aquela turba seguindo Jesus. E aquilo realizou alguma transformação no íntimo desse nosso irmão leproso. E o nosso irmão, portador de lepra, ele, olhando para Jesus, Jesus lhe parecia nimbado, envolto de estranha luz. Pairava, sustentava-se no ar, à sua volta, um halo, uma atmosfera de serena tranquilidade. Algo se passara nele. Inusitada coragem impelira-o à frente. Vendo Jesus, alguma coisa tocou profundamente nesse nosso irmão, a ponto de que ele criasse coragem de ir até Jesus. É importante a gente já começar lembrando, eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, mas já para a gente ir entendendo, o leproso ele era o mais periférico, né? O mais marginalizado de todos os entes hediondos sociais. Ele era legalmente morto. Jesus vai usar essa frase aqui nessa narrativa de Amélia, mas é verdade, legalmente, para a lei, ele estava morto. Então o leproso não podia nem sequer se aproximar de qualquer outra pessoa. Mas a imagem de Jesus tocou tão profundamente esse nosso irmão que inusitada coragem impelira-o à frente. Ou seja, mesmo que ele não tenha ouvido o Sermão do Monte, algo diz para ele: pede e você vai receber. Busca e você vai achar. Bate a porta e vai te ser aberto. Venceu todos os medos, todos os preconceitos, e foi lá. Foi lá ter com Jesus. E a Amélia faz uma reflexão sobre o pensamento desse nosso irmão portador de lepra. Ela diz o seguinte: até ali, ele, o nosso irmão leproso, fora um animal desvairado, caçado e foragido. Proibido de entrar nas cidades, vagava pelos campos, quase sempre misturado à farândula, ao grupo de maltrapilhos, dos desgraçados do seu jaez, ou seja, da sua mesma laia, da sua mesma espécie. Quando afloraram as primeiras manchas roxas da pele tostada e as pústulas nauseabundas, ou seja, nojentas ao ponto de criar náusea, e doridas, as pústulas eram nojentas e dolorosas, começaram a apodrecer o corpo, também ele principiou a começar a morrer, principiou a morrer. Todos os escorraçaram. Olha aí, o desrespeito a tudo aquilo que você quer que os outros vos façam, faz você primeiro. Todos escorraçaram aquele nosso irmão. Inclusive, era uma norma. Era legalmente, era legalmente permitido você expulsar a pessoa já com as primeiras manchas do convívio social.
Talvez uma medida de evitar o contágio. A gente sabe que o contágio para a lepra ele é um pouco mais complexo do que isso. Mas a questão ali era uma questão teocrática. Ele estava com a carne impura. E nenhuma pessoa impura, sob nenhum pretexto, poderia frequentar a vida comum. E a Amélia comenta: todos os escorraçaram. Todos o escorraçaram. Os vínculos da família se arrebentaram e os sonhos da juventude converteram-se em trevas hediondas, repugnantes, sórdidas. Acossado, ou seja, perseguido, molestado, for expulso. Nome, procedência, ficaram para trás. Agora, ele era somente um imundo. Olha aí, a gente vê no Sermão do Monte de novo. Ele era somente um imundo. Olha a população comum julgando. Quando Jesus tinha acabado de ensinar: não julgueis para não serem julgados. Porque com a vara que você medir, hão de medir a vós. Mas essa questão da imundícia daquela carne, ela vem desde Moisés. E se vocês tiverem curiosidade, está lá em Levíticos, capítulos 13 e 14. Capítulo 13, ele ensina como diagnosticar a impureza da carne, e no 14, como dizer que essa carne foi purificada. E, no entremeio, o que se deve fazer em matéria de higiene, né, de precaução, né, de tributo legal e de tributo sacro, né, mostrando o que você deveria fazer em termos de oferenda depois que você fosse purificado. Segundo a lei de Moisés, várias coisas deixavam você impuro. Fluidos corporais deixavam sua carne impura. Qualquer tipo de contato com os mortos deixava sua carne impura. Até o contato com o corpo de um animal limpo, né, os que eles chamam de kosher, ou kosher, os animais permitidos de serem comidos, né, de você comer a carne deles. Até se ele morresse doente e você tivesse contato com aquela carne, você estaria impuro. Contato com certos tipos de alimentos, carne de porco e outros alimentos, deixavam você, alguns tipos de peixe, deixavam você impuro. Até mesmo os sacerdotes que praticavam certos atos cerimoniais durante o sacrifício, eles ficavam impuros, como no caso que eles chamam da bezerra ruiva, né? Bezerra de cor avermelhada, sem defeito, que era um sacrifício especial para eles. Mas o próprio sacerdote saía impuro desse sacrifício, precisava realizar todo um ritual de purificação. Então a lepra se tornou o que a gente lê no Novo Testamento como lepra. Na verdade, é toda a condição de carne impura, é toda a condição onde você tem úlcera, ferida, purulenta, pústula, né, na sua pele. E aí o sacerdote era a pessoa, o sacerdote do templo era a pessoa que determinava: você está impuro, vai para fora da cidade, você é um imundo, você está banido do convívio social. Também era ele que teria que olhar a pessoa: realmente, você se curou da sua imundícia, você está purificado, vá fazer a sua oferenda, conforme Moisés nos orientou, oferta a Deus a oferenda de Moisés, o tributo que Moisés orientou, e você pode voltar para o convívio social. E aí, voltando a Amélia, ela narra para a gente o seguinte: as dores acerbas, ou seja, excessivamente nocivas, as dores intensas, lhe mataram a fé como trucidaram todas as esperanças. O nosso irmão leproso. A dor carnal e aquela percepção de que ele estava findando a existência dele, que ele estava se deteriorando, mataram completamente a fé dele. E trucidaram todas as esperanças. Ele não tinha mais esperança de cura, de que um dia ele voltaria a ser puro. E a Amélia usa uma figura de linguagem bem interessante. Ela diz: apátrida, ou seja, sem naturalidade, sem nação, no berço de nascimento. Ou seja, ele já nasceu sem pai. Foragido sem crime. Confundindo aos animais, cobria-se com o manto das noites estreladas e os trapos infectos. E ante o açoite dos ventos e a queda das chuvas, disputava as furnas, as cavernas, o subterrâneo, com as feras e os detritos com os cães. Perdera a faculdade de chorar.
insensibilizara-se, ou seja, tornou-se totalmente insensível. Sentia apenas sua própria dor profunda e cruel, vergastando, açoitando, sem cessar. Olha que legal. Esse fragmento mostra para a gente o seguinte: a perda da fé, né? Sendo que a gente sabe pela doutrina dos Espíritos que essa condição foi pedida por esse irmão. E foi lhe permitido vivenciar essa condição probatória, expiatória, para que ele se melhorasse. Então, na verdade, quando ele perde a fé, ele está dando aos cães as coisas santas. Quando ele se insensibiliza, perde a faculdade de chorar e fica só encerrado na sua própria dor, sem fé, sem esperança, ele está atirando as pérolas aos porcos. Porque, como eu falei, essa é uma condição que foi solicitada e foi merecida. Os orientadores, os benfeitores espirituais, que olharam o projeto reencarnatório desse irmão, disseram: não, você já tem condição moral de suportar essa expiação, essa provação. Ou seja, você já pode entrar por essa porta estreita. Você já tem condições por essa porta estreita, você já tem condições. Só que ele, atirando as pérolas aos porcos e aos cães as coisas santas, dessa entrada na porta estreita, ele acabou colocando uma trave maior no olho dele. E ele não conseguia enxergar em profundidade mais. Mas ele foi até Jesus. Ele confiou: eu pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e se vos-á aberto. E no encontro dele com Jesus, ele disse: Senhor, se tu quiseres, bem pode limpar-me, bem pode purificar-me. Eu creio que você, Jesus, é aquele que todos nós esperamos. E Jesus respondeu: quero. Ou seja, mais uma vez, ali o nosso irmão portador da lepra, condição solicitada por ele, conforme nos ensina a doutrina dos Espíritos, e merecida por os superiores na espiritualidade, em relação a ele, acharem que ele já tinha condições de entrar naquela porta estreita. Ele foi lá, pediu para receber, foi lá buscar para achar, foi lá bater a porta da piedade, da misericórdia de Jesus, na confiança de que seria aberto para ele. Porque ele sabia que Jesus não era só mais um profeta. Aquele sentimento que Amélia começa a narrativa dizendo que algo diferente estava acontecendo no interior desse nosso irmão portador de lepra, era essa crença: eu sei, aquele ali é o Messias, aquele ali é o Cristo, e eu já sei me acautelar dos falsos profetas, porque eu estou vendo o fruto que ele tem produzido. Por isso eu vou até ele. Abrindo parênteses rapidamente, só para a gente entender essa questão do Messias, do Cristo, para a cultura judaica, né, o Messias é alguém que é investido por Deus de uma responsabilidade espiritual especial, que seria redefinir, restabelecer definitivamente o povo de Israel como o povo escolhido e redimir a sociedade completamente. Ou seja, Israel seria enaltecido, glorificado como o povo escolhido de Deus, e, a partir disso, ele teria novamente a incumbência de purificar, de redimir toda a sociedade pagã, gentia, que somos nós. E os judeus acham que a idade messiânica pela qual eles oram, e nós todos oramos continuamente, e aquela idade messiânica, aquela era messiânica, a qual todos os judeus religiosos aceitam como sendo a gloriosa promessa de Deus, ela vai se cumprir quando a gente observar no mundo o seguinte, segundo a cultura judaica. O Deus Uno, o único Deus, o monoteísmo, será adotado em toda a terra. Não vai haver mais politeísmo. Todos os homens encontrarão a sua fraternidade na paternidade de Deus. Nós todos formaremos uma grande família universal.
A paz, a justiça e a liberdade prevalecerão em todo o mundo. O papel histórico do povo judaico como um servo sofredor de Deus pela humanidade será justificado e reconhecido. Parecido com o que nos fala também a doutrina dos Espíritos, não é? Quando chegar a era definitiva, o advento do Cristo definitivo, a era de amor, justiça e caridade. Observem como todos nós queremos a mesma coisa, mas às vezes não sabemos nos comunicar exatamente para percebermos que nós queremos, todos nós, a mesma coisa. Mas o mais legal que eu trago para vocês hoje sobre o pensamento judaico do messianato, da era messiânica, é o seguinte: a imagem do Messias, do Cristo, simboliza para o judeu a convicção, a crença inabalável que o povo de Israel tem na nossa capacidade humana, de construir, através do material, através do que nós temos disponível no mundo, um tabernáculo definitivo e digno de Deus. Um lugar onde Deus viesse habitar eternamente. Isso eu achei fantástico. Porque nós queremos a mesma coisa. A doutrina dos Espíritos nos impele a querer um reino de amor, justiça e caridade, onde o advento do Cristo seja o norte e faça total sentido segui-lo. Olha como os judeus querem a mesma coisa, com palavras não tão diferentes, mas todos queremos a mesma coisa. E o judeu conclui dizendo: a era messiânica vai ser construída pela própria humanidade. E nós também acreditamos nisso. E a era messiânica começou a ser construída quando Jesus desceu do monte onde ele proferiu o sermão e começou curando aquele leproso. Aquela pessoa com a carne impura, aquela pessoa que teve o mérito de entrar pela porta estreita, mas ainda não estava suportando a estreiteza da porta. Temporariamente cego pela trave no olho e pela perda de fé e de esperança, estava tirando aos cães as coisas santas e as pérolas aos povos. Mas Jesus disse para ele: eu quero, seja limpo. E Amélia nos diz que naquele momento as lágrimas aljofraram, ou seja, salpicaram como pequenas gotas de orvalho. Pela primeira vez nos olhos daquele nosso irmão que havia portado lepra, agora limpo, puro. Pela primeira vez ele tinha chorado, depois de muitos anos. A voz se estrangulou na garganta, inchada, entumecida, ao se ouvir Jesus dizer: quero, seja limpo. Um estertor, uma respiração ruidosa, uma agonia nervosa sacudiram-lhe todas as fibras. Um imenso descontrole tomou-lhe o organismo alquebrado, abatido, cansado, prostrado. Desejou gritar, mas não pôde fazê-lo. Experimentava a sensação de uma transformação geral e violenta. Estupefato, imobilizado, perplexo, sem o domínio da razão àquela hora, acompanhava atônito, confuso, espantado, pasmo, a renovação dos tecidos febris e apodrecidos que se operava celeremente, rapidamente. O corpo era, novamente, um diamante na ganga, no instrumento, no domínio, no jugo dos trapos miseráveis. Arrojou-se, ou seja, lançou-se, precipitou-se ao solo, sobre o rosto, e gritou, tartamudeando, ou seja, falando com dificuldade, gaguejando: que queres que eu faça? Perguntou esse irmão, novamente purificado, a Jesus. E Amélia diz: ó, infinita alegria! Todo o seu ser fremia, agitara-se interiormente, vibrava, tremia, rugia, de júbilos, de alegria extrema. E Jesus lhe disse: não o digas a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Então o estranho rabi, Jesus, se tornou diáfano, vago, transparente, limpo. Ficou meio, olhar no horizonte.
Uma beleza incomparável dele, de Jesus, se irradiava e parecia sorrir. Prova de misericórdia, esse nosso irmão. A turba acercou-se, continua Amélia, ou seja, a turba se envolveu ali, muda de espanto e constatou-lhe a cura. Todo mundo observou, ele foi curado. Estuante, ou seja, ardente, aquecido, de emoções em desalinho, desordenadas, saiu a correr, nosso irmão ex-leproso. Mente em torvelinho, redemoinho, coração descompassado, voltava à mesma cidade que um dia havia lhe expulsado. Antes, foi expulsado a pedradas. Agora, cantando de felicidade, retornava. Pelo caminho, no entanto, sem poder guardar silêncio, como Jesus tinha pedido a ele, contava o prodígio de que fora objeto para todo mundo. Ou seja, desobedecendo a ordem de Jesus, por estar com a mente em descompasso, em torvelinho, o coração descompassado, ele queria que todos vissem, olha, vocês que me expulsaram a pedradas, eu estou limpo. Vocês que não acreditaram, eu estou puro. Eu posso voltar ao convívio. Talvez se esquecendo de que aquilo foi um mérito e uma responsabilidade, pois a quem mais é dado, mais será cobrado. E a Amélia continua a narrativa dizendo o seguinte: a noite caíra sem preâmbulos, ou seja, sem prenúncio, sem prelúdio, sem início, sem avisar. À luz das estrelas longínquas, o mestre reuniu os discípulos em agradável aconchego. Chegada a hora do repasto, do jantar, da refeição, e preparada a fogueira aquecedora, foram distribuídos pão e peixe defumado. Acercando-se, ou seja, aproximando-se do rabi, do mestre Jesus, Simão indagou curioso: seria necessário que o leproso pagasse o tributo, essa contribuição imposta, esse dever moral? E Jesus respondeu: a lei, os respeitos de justiça. E desejando esclarecer os companheiros não refeitos ainda daquela grande emoção, Jesus ainda disse mais, ainda prosseguiu: legalmente aquele homem estava morto. Pela lei de Moisés, todo mundo que tem a carne impura está morto. E ele foi trazido à vida por mercê, ou favor, ou graça, ou benignidade, indulgência, perdão do nosso Pai. Deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. Ou seja, a mesma vara que você medir, vão medir a vós. Os mesmos sacerdotes que são incumbidos de expulsar a pessoa portadora da impureza na carne, são os mesmos sacerdotes que precisam restabelecer. São os representantes, os guardiões dessa tradição. Jesus continua: o tributo, essa contribuição imposta, esse dever moral, não o entendamos como pagamento ou louvor puro e simples, mas como expressão de testemunho de reingresso nos estatutos dos homens. Era o irmão que estava voltando à lei de sociedade, reestabelecendo o direito de praticar a lei de sociedade. E aí, espicaçado, ou seja, estimulado, aguçado pela curiosidade, André indagou a Jesus: será justa a recomendação do silêncio? Não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem de vida para que se disponham ao reino de Deus que está próximo? O mestre espraiou, ou seja, estendeu para todos os lados os olhos em derredor, como a delimitar os sítios onde se encontrava. E redarguiu, ou seja, respondeu, contra-argumentou, replicou André: não transcorreu, não se passou muito tempo, e eu vos falei que sois o sal da terra. Para que serve o sal se perder o sabor?
Diluindo-se no repasto, na alimentação, na refeição, o sal se faz presente sem alarde. E todos podem identificar que aquela comida tem sal, não é insossa. Ou seja, recobrando a consciência do não saia da sua mão esquerda que fez a direita, não saia da sua mão direita que fez a esquerda. De graças recebeste, de graças dai. O Evangelho não requer alarde. O Evangelho requer meditação, compenetração, revisitação ao seu eu interior, a tudo aquilo que já está na sua consciência junto com a lei divina, que precisa ser reestabelecido, sem alarde. E Jesus continua. Depois de uma breve pausa, como se desejasse caracterizar melhor os dias próximos, Jesus esclareceu a todos eles. O reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas. A terra sempre foi rica de homens e mulheres prodigiosos, milagrosos, grandiosos, profetas e rabis, curadores e adivinhos. Acima deles todos, no entanto, o Filho do Homem, o Messias, o Cristo, há velado, ou seja, já existia debaixo daquele véu. Olha Jesus falando assim, novamente. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque ainda vão existir os falsos profetas. Mas observem os meus frutos e digam ao seu coração que tipo de profeta eu sou. Eu não preciso fazer alarde. O Evangelho não precisa de alarde. O reino dos céus não precisa de atrações, de grandeza, de grandes fenômenos. O reino dos céus ele é construído a partir dos pequenos milagres da reforma íntima. E não entendam mal o milagre. Quando eu digo milagre, é aquele ponteio de renovação, aquela fagulha de reavivamento, de redescoberta do seu espírito, que parecia impossível, mas que uma leitura evangélica fez despertar novamente. Esses são os verdadeiros milagres. São esses os verdadeiros fenômenos que o Evangelho nos convida a vivenciar. Qual foi o seu milagre de hoje, lendo a lição de Amélia até agora? O que as palavras de Jesus conseguiram transformar em você? Esse é o milagre. Esse é o fruto do Evangelho. Esta é a construção do reino de Deus. E sempre houve, acima de qualquer um dos profetas, sempre houve e sempre haverá, acima de todo e qualquer profeta, o Filho do Homem, o Messias, o nosso governador planetário, nosso divino amigo, nosso mestre querido Jesus. E Jesus continua tentando esclarecer melhor os discípulos que ainda estavam novatos, incipientes. Prosseguiu dizendo, o leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo como os ventos bravios das tamareiras solitárias. Tornou os caminhos de tormento em si mesmo atormentado, para ressarcir penosamente, ou seja, lei de causa e efeito. Arrependido, frente ao tropeço cometido numa vida passada, no pretérito, ele clama por misericórdia, por indulgência, por perdão. E a sabedoria divina, na sua divina justiça, diz, então se prepare, cobre-te com a minha benevolência, cobre-te com a minha indulgência, porque você vai ter que expiar essa falta. E aí, expiando a falta, que é um convite a passar pela porta estreita, nós conseguimos, então, o aprendizado necessário para restabelecer o mal que nós retiramos, ferimos, faltamos dos nossos erros passados. E assim se apaga qualquer vestígio
de culpa ou de erro, como diz céu e inferno, quando fala das penas futuras. Arrepender, expiar, restabelecer. Arrependido, solicitou restabelecimento. Para isso, ele teve que expiar no corpo as sensações espirituais, as emoções, principalmente as sensações espirituais que ele provocou em outras pessoas. Por isso a lepra. Por isso o convite de atravessar a porta estreita. Jesus continua. O legado que hoje ele recebeu, ou seja, a purificação, a cura que ele recebeu hoje, é de responsabilidade antes que de merecimento. A quem mais é dado, mais será cobrado. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou do filho ingrato, mas a sua renovação. O Evangelho não impõe, o Evangelho convida. O Evangelho, ele não obriga a reformar, ele convida a reformar, a transformar. O que o Evangelho faz é transformar. E apesar daquele filho rebelde, ingrato de outrora, não ter respeitado o que Jesus pediu, no silêncio, ter contado para todo mundo de uma forma até leviana, ainda assim, a renovação nele já estava, se operando. E Jesus, como se consultasse o leve cício, ruído confuso, som muito baixinho, os ruídozinhos da noite, arrematou com um acento de tristeza na sua voz. Nem todos, porém, podem isto compreender. Nesse momento, apalpando as carnes refeitas, exibe o corpo aos curiosos e fala sobre aquele a quem desconhece com alegria e leviandade. A cura mais importante não a experimentou, que é aquela cura que não se restringe à forma, e sim a cura do espírito. Lavada a morféia, ou seja, a lepra, ele continuava leproso. Acautelai-vos do contágio das misérias que os olhos não veem, mas que entenebrecem, ou seja, mas que cobrem de trevas, entristecem a razão e perturbam o coração. Simão, desejando mais esclarecimentos, inquiriu com respeito. Rabi, se o doente não se pôde beneficiar com a cura, ter-lhe-ia sido esta de qual utilidade? Por que então ter curado ele? E Jesus responde, Simão, responde bondosamente Jesus. O reino dos céus é uma mensagem de amor para todos, desalentados, são aqueles desesperançados e sofredores, atormentados e enfermos, seja quem for, todos receberão o convite de acordo com as suas necessidades. Qual é a nossa necessidade no Evangelho? Qual é o convite que o Evangelho tem nos feito? Observe, para que fostes chamados? Para isso fostes chamados. Observe, nós temos sido chamados para quê na seara do Evangelho? Ali está a nossa necessidade. Jesus continua. A nós compete espalhar as dádivas de luz e bênçãos, sem a preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. O semeador saiu a semear. E semeou no solo, à beira da estrada, no solo rochoso, pedregoso, junto aos espinheiros, mas semeou. As portas do céu nunca foram cerradas, o Pai nunca impediu ninguém de entrar. Mas é necessário semear as dádivas de luz e bênçãos, sem a preocupação imediata de como serão recebidas ou como serão utilizadas. Cada coração, Simão, de Jesus,
é responsável pelas sementes que recolhe. O solo do semeador é o seu coração. Se o seu coração quer ficar à margem da estrada, suas sementes vão ser recolhidas pelas aves. Se quiser ficar em frontes rochosos, não vão ter raiz, porque não vai ter umidade suficiente. Se quiser ficar junto aos espinheiros da matéria, não vai frutificar, não vai florescer. Como tem sido o nosso coração nessa seara? Toda vez que o semeador vem nos visitar com as suas sementes, como tem se portado o nosso coração? Leviano, igual do nosso irmão leproso, que recebe as dádivas, e nós recebemos as dádivas diariamente, e nós meio que nos vangloriamos delas, tentando fazer com que o outro entenda que eu sou predileto de Deus. Deus não tem predileção. Em sendo Deus, ele tem que amar a nós todos da mesma forma. Ama o verme rastejante tanto quanto ao próprio Mestre Jesus. A quem mais é dado, mais será cobrado. Mas em que terreno a semente de Deus tem caído dentro dos nossos corações? E Jesus continua. Fruindo, ou seja, desfrutando a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as esperanças. Ou seja, nós desfrutamos das dádivas de luz do Evangelho. Em se desfrutando essas dádivas de luz, a gente escolhe qual terreno no nosso coração essa semente vai cair e como ela vai frutificar. Desfrutando a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as esperanças. O sol espraia, ou seja, estende para todos os lados, vida em todo lugar, indistintamente. E, embora o pântano continue pútrido, apodrecido, o astro-rei insiste sobre o seu dorso, semeando a esperança onde a peste e a morte se lhe agasalham, se lhe encontram abrigo. Levantou-se então Jesus, afastando-se do grupo em silêncio, mergulhou na noite e desapareceu. A montanha continuava envolta de sombras ao fundo. Enquanto as gemas, ou seja, a parte íntima dos minutos, formavam o colar dos séculos, os acontecimentos daquele dia passavam para os dias do amanhã sem fim. E Amélia nos recorda, por isso, os 3 evangelhos sinóticos trazem para a gente essa narrativa. Com votos de que todos vocês possam ter tido a mesma alegria que vocês me proporcionaram em pesquisar e meditar sobre essa lição de Amélia, faço votos de que todas as sementes aqui, semeadas pela espiritualidade em nossos corações, e agradecendo a chance de ser instrumento intermediário, mesmo não merecendo disso, agradeço a indulgência, a paciência, a tolerância de todos, e que possamos florescer e frutificar todas essas sementes, hoje e sempre. E espero revê-los em breve. Grato. Fiquem com Deus, gente. Grande abraço a todos. E aí, queridos amigos, creio que valeu a pena, né? Valeu a pena a gente escutar e apreciar com atenção esse recado trazido pelo nosso amigo querido que se dedica aos estudos do Evangelho, aos estudos, a aprofundamento, né, nas lições que Jesus nos traz. E é sempre uma oportunidade ímpar quando nós podemos estar refletindo, né, trazendo Jesus para ser o nosso roteiro, já que ele é o nosso modelo e guia, entendendo melhor as suas lições, aprendendo com ele, entendendo com os ensinamentos de Amélia Rodrigues, que nos facilita bastante através da sua poesia, através do seu conteúdo doce, que vem falar aos nossos corações, não é mesmo? Então, que nós possamos prestar atenção nas sementes que nós estamos jogando no caminho, né? Conforme o nosso companheiro deixou aí
bastantes reflexões para nós podermos pensar e aproveitar no nosso dia a dia. Nós desejamos a todos uma boa semana, um dia maravilhoso de trabalho, de momentos proveitosos para o nosso crescimento espiritual, e até amanhã, que é terça-feira, né? Nós estaremos juntos amanhã, terça-feira, às 19 horas, que nós teremos um outro companheiro. E muito obrigada por aqueles que assistiram o nosso vídeo. E aqueles que estão assistindo pela primeira vez, nós estamos ao vivo, todas as terças-feiras, às 19 horas, para um encontro com Amélia Rodrigues. E a nossa transmissão, ela é assim feita também, né, pela nossa querida web rádio Fraternidade e pela TV Nova Luz, que são duas emissoras queridas que nos ajudam a levar o nosso canal, o nosso trabalho, projeto a mais corações. Então estejam conosco e fiquem com Jesus, e que possamos todos sermos envolvidos pela sua luz. Até mais, se Deus quiser.